Oi, gente, como vocês estão? Eu espero assim de coração que vocês estejam estáveis. Eu acho que estável é o novo plena mesmo. E se a gente conseguir estar estável, já está de bom tamanho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marca, então vem comigo. Eu não sei se você já conhece esse canal. Eu sou a professora Julena Normando. Essa aqui é a Cinderela Fofolete. A gente está aqui nesse canal para tratar dos assuntos de publicidade. A Cinderela tem uma função específica que é lembrar vocês que é para estudar. Nenhum assunto aqui no canal ele se basta. A ideia é só mesmo atiçar a curiosidade de vocês para que vocês busquem outras referências. E a gente vai começar hoje falando de marca. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve, já curte, já manda para os amigos, todo esse rolê de YouTube que vocês conhecem mais do que eu. Daí, pensando assim num monte de coisa, né? Isolamento social, ameaça biológica, retomada das atividades, novo normal, 45 mil mortes. Aí eu resolvi que a gente precisa entender o que é marca, porque isso é realmente muito sério. Isso tem a ver com símbolos, isso tem a ver com significado, isso tem a ver com valores, propósito, identidade, posicionamento, muita coisa. E são decisões estratégicas, sabe? Então vocês vão entender que de fato tudo comunica, tudo é, ou deve ser, né? Muito bem pensado. Hoje, para a gente começar, nós vamos tratar da marca explicando meu celular agora é o meu microfone. Explicando a questão do design. Como o design atua nessa parte de criação, construção de marca, tá? Tem vídeo sobre publicidade e design aqui no canal. São áreas parceiras, não é a mesma coisa, mas são áreas que trabalham juntas. É legal você assistir se você ainda não assistiu. Outra coisa, vocês me pediram para trazer as obras de referência, né? Não era bem a ideia no início do canal, eu realmente só queria dar um spoiler, mas já que vocês pediram, atendo a demanda de boa. Para esse vídeo, eu tô trazendo a Lina Wheeler, é uma autora que a gente usa muito na área do design. Para começar mesmo, não tem como falar de marca sem falar de símbolo. E aí, desde sempre, as pessoas usam símbolos para se comunicar. Então, sejam para marcar suas propriedades, marcar, né? Sejam nas propriedades, então marcavam-se os escravos, marca-se gado, suas emoções, seus vínculos, as pessoas usam aliança, suas identidades, seus povos, então a gente tem brasões de famílias, bandeiras, e isso é muito, muito antigo, sabe? Essa necessidade de identificação, de distinção, ela está presente há muito, muito, muito tempo mesmo. As sociedades mudaram, né? Então, se antes as disputas eram por tronos, por territórios, e as bandeiras, os símbolos estavam lá, né? Quem gosta de seriado medieval, de guerras, vai entender o que eu tô falando. Agora, a gente disputa mercado, né? A gente disputa a preferência dos consumidores. A gente fala em ocupar a mente do consumidor, participação na mente, lembrança do consumidor, share of mind. Pausa para eu explicar share of mind. Que é o espaço na mente do consumidor. Então, ser lembrada, ser referência. Entende? Share, nós vamos dividir, mind. E share of market, que geralmente a gente fala junto, que aí a gente vai para mercado, que é dividir mercado. Seria, então, a participação das marcas em um determinado segmento de mercado. Daí a gente pode investigar isso por volume de vendas, coisas desse tipo de índice, tá? Então, mas bora voltar ao que é uma marca. Marca é algo para identificar outro algo. Mas é porque é mais ou menos isso mesmo. A marca é uma promessa, é uma grande ideia. As expectativas, a imagem, a identidade de uma organização, de uma empresa, de um evento, de uma pessoa, de uma causa, elas são meio que construídas para serem refletidas nessa marca, tá? Então, marca é uma promessa, é uma expectativa também. Inicialmente, as marcas, e aí eu já não estou mais na era medieval, estou falando nas sociedades de consumo. Então, a gente já tem sociedade de consumo, a gente já tem industrialização e tal. Nessa fase, as marcas se viam para distinguir os produtos, né? Este ser diferente daquele, identificar e diferenciar os produtos, né? E eles eram ofertados no mercado em que ainda havia pouca concorrência. Não é como hoje, né? Se a gente compara com hoje, a gente tem milhões de opções de um monte de coisa. Não era bem assim lá no início. Bem, com o avanço da tecnologia, foi havendo mais condições para o aumento de produção, para o aumento de oferta de produtos, né? A coisa então muda de figura. Se naquela época os produtos eram basicamente todos iguais, pensem num refrigerante de cola. A gente tem vários e vários testes cegos, aqueles que vendam a pessoa e põem para beber, vários, concorrentes, que as pessoas não conseguem identificar.
Então, o sabor, eles realmente não conseguem acertar qual é de qual marca. É uma polêmica isso, a gente pode tratar em outro vídeo. Mas é importante para a gente entender a questão da diferenciação dos atributos do produto. Geralmente, eles são muito pequenos. O que vai, de fato, diferenciar e mover a escolha dos consumidores é a marca. Então, voltando. Com o aumento da concorrência, as empresas passam a precisar se diferenciar, né? Disputar a preferência do consumidor, serem percebidas como melhores, ou se não como melhores, diferentes mesmo, né? Eu não estou querendo a melhor, mas eu quero um muito bom, ou eu quero, enfim, compreender que existe uma identidade atrás dessa marca. Isso é fundamental. Passa a ser, então, muito, muito crucial, assim, importantíssimo, construir a identidade para as marcas. O que eu estou querendo dizer? Sabe aquelas marcas que a gente conhece tanto, que quando a gente pensa nelas ou vai falar delas, a gente meio que consegue descrever como se fosse realmente uma pessoa? É por aí, é disso que eu tô falando. Uma frase muito legal do Walter Land é: os produtos são criados nas fábricas, as marcas são criadas na mente. Eu acho legal entender isso. Essa construção mental abstrata, né? Ela vai ser conduzida pela área do marketing, pela área da publicidade, das relações públicas, do design. Então, ela vai ser construída. A gente precisa entender que a marca deve se preocupar em construir a sua identidade no âmbito local, no âmbito nacional, no âmbito global, no âmbito virtual, em qualquer plataforma, local, ambiente, sabe? Porque é a mesma marca mesmo. Então, a marca tem que ser a mesma em qualquer lugar em que ela estiver. Isso nos leva a prestar atenção ao que a gente chama de pontos de contato da marca, que são as ocasiões em que os consumidores têm, ou temos, né, também os consumidores, né, contato com a marca. Isso quer dizer onde tem a marca. Pra vocês entenderem, ó. Anúncios tem marca, produtos tem as marcas, embalagens tem marca, sacola, adesivo no carro dos outros tem marca, site, página no Facebook, perfil no Instagram, a loja tem a marca, né? O ponto de venda, se não é uma loja própria, você está no mercado, a loja tem a marca, papel timbrado, eventos, ações de marketing, um monte de situações que a gente pode ter contato com as marcas. Então, esses momentos, esses contatos, né, esses momentos, esses pontos mesmo, os pontos de contato, a marca precisa transmitir a mesma identidade. Se não vira uma confusão, você não consegue aprender o que é a sua marca. Marcas, elas nos dão segurança. Então, elas representam clareza, elas representam consistência, status, associação. Tem que ser construído dessa forma. É como se as marcas falassem para a mente e também para o nosso coração. Ou seja, a identidade de uma marca ela vai recorrer aos sentidos mesmo. Tato, visão, olfato, tal. Ela precisa ser tangível, né? E aí, para a gente sentir, a gente usaria os sentidos. A identidade de marca é como uma expressão verbal e visual da marca. Ela dá o suporte à expressão, à comunicação e tudo aquilo que vai ser construído junto. É a construção de uma identidade de marca que vai sintetizar, permitir que essa marca toque as mentes e os corações. Então, identidade tem a ver com valores, né? E aqui eu vou parar um pouquinho para explicar uma confusão muito comum. Muita gente acha que o design faz a marca, só que não é bem assim. O que o design faz é a identidade visual da marca. Tá? Isso significa que cabe ao design, ao escopo do design, criar uma série de características visuais que permitam que as pessoas associem aquilo que ele criou visual a todo o conjunto de ideias relacionadas à marca que eu quero que seja percebido para a minha marca, como uma construção real da identidade daquela marca. O design vai trabalhar os elementos visuais para isso. Existe toda uma equipe, outras áreas envolvidas que vão dar o suporte para além do visual. Então, não é que o design criou a marca, ponto, põe no universo, está pronto. Não é isso. Não é isso mesmo. Quando a gente fala em marca, não se trata apenas de um elemento. É um monte de coisa, né? É um sistema. Então, a gente fala em sistema. A autora que eu estou usando, a Nina Wheeler, ela vem explicar, daí eu vou ler bonitinho, tá? Os melhores sistemas de identidade de marca são memoráveis, autênticos, significativos, diferenciados, sustentáveis, flexíveis e agregam valor. Seu reconhecimento é imediato, sejam quais forem as culturas e os costumes. E neste ponto de entrada que aparece o design, a parte visual, né? Agora não é ela mais não, tá?
a construção dos elementos visuais, dos elementos gráficos, que vão comunicar tudo isso que a gente espera que seja a marca. Então, a imagem, a percepção ajudam a criar o valor, certo? Sem uma imagem não existe percepção. Isso é Scott M. Davis. Sem uma imagem não existe percepção. E é bem legal pensar isso. Os designers criam, portanto, o que a gente chama de identidade visual. Para que isso serve? Né? Para a gente reconhecer uma marca logo de cara. E aí perceber as associações e as percepções a respeito dessa marca. Os designers de identidade de marca, eles vão trabalhar exatamente aí. Construir a percepção por meio da integração do significado e da diferenciação visual. E aí, para isso, eles estudam bastante. Eles precisam compreender, por exemplo, percepção, consciência visual, como é que as pessoas interpretam os estímulos, esse tipo de coisa. Assim, ó, sabe-se, né, os estudos aí são de outras áreas, que o cérebro reconhece primeiro as formas. O significado das palavras e tal precisa ser aprendido, a gente tem que aprender a ler, decodificar isso. Então, primeiro forma, depois cor, depois palavras. Depois, linguagem e conteúdo. Isso é fundamental para o processo de criação de uma marca. É entender sobre o nosso cérebro mesmo, sobre como as pessoas vão ver essa marca. Só que, se você parar para pensar, tudo é linguagem, né? Então, forma, cor, texto, tudo é linguagem. Mas isso é coisa para outro vídeo, depois eu explico essa parte. Vamos continuar aqui. Nós temos o símbolo, que geralmente é uma fórmula. Nós temos o símbolo, que geralmente é uma forma. Nós temos uma cor, e é importante que essa cor se mantenha, tipo Itaú, laranja, a gente sempre associa. E depois a gente tem um nome escrito, né? A parte mais visual a gente chama de símbolo. A parte escrita a gente chama de logotipo. Tá. Tem marcas que são só tipografia, letrinhas escritas, tipo Coca-Cola, logotipos. Tem marcas que são símbolos mais logotipo. Então tem uma imagenzinha e tem letrinhas embaixo, tipo Instagram. Tem marcas que começaram dessa forma e aí nem precisa mais das palavrinhas. Tipo a Nike, você vê um negócio lá, você já sabe que é Nike. Na verdade é isso que a gente busca, né? Que a pessoa reconheça a nossa marca só pelo símbolo. Entendendo que a parte visual não basta para a construção do que se pretende para uma marca, mas é importante, a gente tem o manual da marca. E é um manualzão mesmo, um monte de regra. Por quê? Porque a gente vai ter que perceber essa marca em diferentes contextos, diferentes ambientes, de diferentes situações. Então, esse manualzão, ele orienta sobre essas marcas em diferentes situações, para que ela transmita adequadamente o que ela foi pensado para ela transmitir. Se você avacalha a marca, puxa para lá, puxa para cá, ela provavelmente não vai transmitir o que se pensou. Então, tem estudo de aplicação, de grid, uma série de regras. Não é aleatório, né? É resultado de estudos exaustivos da equipe de design, da equipe de criação. São fundamentais para a construção dessa marca, para que esses elementos abstratos venham para a parte visual. E isso é o início de toda uma cadeia de ações que precisam ser realizadas estrategicamente para que a gente entenda, compreenda, aprenda o que é uma marca, mas isso vai ser assunto para os próximos vídeos. Bem, só para não ficar confuso e a gente fechar, porque eu sei que é muita coisa, bora lá. A gente vai entender que o símbolo, a forma, é percebida rapidamente. Mas a gente precisa aprender que significa determinada coisa que a gente quer que tenha a ver com a identidade da marca. Então a gente precisa conectar a imagem à marca. Não adianta criar e largar para o universo, né? Tem que ensinar, tem que repetir de novo, fazê-la presente, construir significado. E aí vem as outras áreas, né? Eu não sei se ficou muito cansativo, mas é que para começar a gente precisa entender isso. Identidade visual é como que o início. Não é bem o início, porque antes a gente tem que brifar, né? A gente tem que dizer o que a gente quer para aquela identidade visual. Mas é o ponto de contato do abstrato com o visual. E aí a gente vai meio que trabalhar as outras ferramentas para fazer de fato a marca ser a marca. Obrigada por assistir até aqui, eu espero que tenha ficado claro. Se você gostou e não curtiu ainda, curte agora. Se inscreve no canal, façam todas essas coisas de YouTube, né? Inscreve e tal. Se você gostou, manda para algum colega. A gente vai trabalhar outros vídeos sobre marca também, para que vocês entendam direitinho o que a gente fala quando a gente diz marca, tá? Espero vocês semana que vem.